pessoal, antes de mais nada, aqui uma notícia que é acabada de sair na Deutsche Welle, que o moçambicano Álvaro Simão Coça, que estava desaparecido há 3 dias, 3 ou 4 dias, tinha sido raptado em Kiev, encontra-se em casa e eu por acaso tinha visto isto na altura no Facebook, num grupo em que falavam deste rapto e desaparecimento deste cidadão moçambicano que vive lá há mais de 30 anos, eu julgo que desde o tempo da União Soviética. Ele vivia em Donetsk, no Donbass, e depois não sei o que é que se passou, tinha sido raptado. Aqui, segundo a notícia, o irmão diz que ele estava em casa, mas não há nenhum post dele no Facebook ainda, porque ele tem os posts públicos. Ele tinha falado, tinha escrito coisas sobre desde o princípio da guerra. Pronto, fazendo fé na informação da Deutsche Welle, ele está a salvo. No ponto das notícias sobre o que se passa a nível diplomático, há aqui vários temas. O Putin diz que declarou hoje que das últimas negociações com a parte ucraniana há resultados positivos para lograr o fim das hostilidades. Ao mesmo tempo que tinha menosprezado a importância das sanções económicas impostas pelos Estados Unidos e a União Europeia, dizendo que a Rússia está preparada e que tem um sistema autossuficiente. Bom, isto são duas notícias na mesma página, mas o que é certo é que há aqui o tema que diz que há um avanço positivo nas últimas negociações e que se está abrindo a possibilidade de aceitar a neutralidade. O Zelensky, por sua parte, tinha dito que sim, pela primeira vez fala de aceitar a neutralidade se há garantias de segurança frente à Rússia. Aqui é que está o melindre da situação. Parece que aqui o que está aventando é a possibilidade de que a Ucrânia garanta que não vai entrar nunca na NATO, mas que não vai agora deixar de... o processo de integração na União Europeia não vai deixá-lo. Esta seria uma possibilidade, só que agora aqui já abre toda uma situação. O que é certo é que também, noutra notícia, o Putin diz que, através do seu porta-voz, o Peskov, disse que há pela primeira vez interesse, ou seja, a possibilidade, não descarta a possibilidade de reunião cara a cara entre Putin e Zelensky para abordar o tema todo da guerra e do que seria um pacto de paz e dessa neutralidade. Enfim, isto é o que se supõe do que seria este cara a cara. O que tem aqui o Peskov também deixa claro de que o presidente Putin não vai se sentar com o Zelensky só para se sentar. Não é para que o Zelensky se agora aproveite para internamente ganhar importância aos olhos da Europa, senão ele aqui diz que se vão se reunir é para lograr resultados. Aqui está a exercer pressão para dizer, é para aceitarem já o rei da neutralidade, porque claramente este era o tema desde o princípio. Se isto tivesse sido feito desde o princípio, se essa parte ucraniana tivesse aceitado uma neutralidade assinada, firmada com garantias, nada disto se tinha passado. Enfim, portanto, há essa possibilidade. Pela primeira vez, o Putin portanto, contempla esta possibilidade de se sentar com o Zelensky, reconhece-o como contraparte, como presidente da Ucrânia, já aquela coisa de ir detê-lo e de retirar. Enfim, toda a gente sabe que o Zelensky está sendo, aos olhos da Europa e dos Estados Unidos, o líder, é o líder que saiu das eleições, mas nas eleições houve muita
muita controvérsia e nem todos os candidatos puderam se candidatar. Houve sabotagem para a parte dos cidadãos russos, enfim, mas é o presidente que há. Foi eu que fui eleito de toda esta salganhada que começou em 2014. E toda a gente sabe que que ele está manobrado pelos democratas, pelo Joe Biden, porque das eleições que estão de sair o presidente, ele tem ordens, dessa parte, à qual agora a União Europeia se sumou. Portanto, é um avanço inédito a nível diplomático de que a Rússia, ou seja, Putin e Zelensky, pudessem se sentar já com esta salvaguarda de que seja para já acabar com esta história toda de uma vez. Agora, claro, isto interessa àqueles que em 2014 começaram o golpe no Maidan, financiaram, patrocinaram e lançaram o caos no país. Isso é uma pergunta que fica no ar, porque aqui há uma série de outros desenvolvimentos que vão no sentido contrário, ou seja, de intensificar os problemas numa altura em que se vai chegando aqui a que se começa a ver o final do túnel e uma solução pacífica para acabar com esta ação militar que começou há 2 semanas. Portanto, há aqui, por exemplo, bom, não vou falar aqui da parte económica, vou deixá-la para depois, mas aqui o exército da Ucrânia acusa a Rússia de executar civis e introduzir um regime policial nas zonas ocupadas. Bom, o problema aqui dos civis é que, a partir do momento que o governo de Kiev diz para os civis se armarem e começarem a se defender, a se defender dando armas aos civis, torna-os em militares. Ou seja, dás uma metralhadora a um civil que nem sequer sabe pegar naquilo e aponta a um soldado russo, não estejas à espera que o soldado russo não o trate como um soldado. É guerra. Então aqui este é o jogo das palavras, este é o jogo da informação e da desinformação e ou seja, da percepção de que fazem das coisas. Chamam civis como se fossem civis desarmados, mas quando aqui são civis armados. E a mesma coisa põe-se em relação aos mercenários que estão enviando. Que aqui as notícias dizem que são 20 mil mercenários que vão da Europa e dos Estados Unidos, mas nas fotografias, nas imagens, nos vídeos, são sempre os mesmos, são 4 ou 5. Também aquilo ali não estou a pôr em dúvida que não haja alguns milhares, mas 20 mil não acredito que haja 20 mil europeus dispostos a ir morrer pela Ucrânia. Não acredito absolutamente nada. Parece-me mais uma campanha de desinformação. De toda a forma, em todo o caso, isso também são civis. E agora imagine o que é que a imprensa daqui vai dizer quando morrer um destes, como eu vi aqui alguns pessoas de certeza que querem fazer o bem, porque levavam ajuda humanitária e via-se que alguns eram pais de família, gente que está preocupada, quer ajudar os ucranianos, que acreditam em toda a narrativa de que se difunde aqui na Europa e que tem um bom fundo de querer ajudar. Mas também há outros, como eu vi aqui alguns ingleses e tal, que é a cara deles, e vê-se logo as caras toda tatuada e tudo. São gente que deve ter ficado desempregada aí com o Covid, com toda essa história, que não sabe fazer outra coisa senão andar de cadeia em cadeia, tráfico de drogas, essas coisas assim. E quem é que lhes paga? Quem é que lhes paga? Quem é que paga o Estado ucraniano para estes civis? Que são civis europeus que vão para lá. E quando algum destes morrer, o que é que a imprensa, o que é que vocês julgam que a imprensa europeia vai dizer? Russos estão matando civis europeus na Ucrânia. Ou seja, há aqui, claramente, da parte da comunicação social, grosso modo, a grande maioria da comunicação social em escalar isto. Portanto, vão considerar civis mercenários. E porque o civil mercenário podia ser chefe de cozinha de profissão, vão dizendo era um chefe de cozinha que estava lá a ajudar os pobrezinhos. Não, era um chefe de cozinha, foi para lá para a guerra. Estava avisado, o exército russo tinha avisado o que é que se passa, o que é que eles vão fazer quando encontrarem mercenários estrangeiros. Mas como são civis, as notícias são dadas de outra forma. Então aqui esta notícia de hoje, do exército da Ucrânia acusar a Rússia de executar civis,
vem no mesmo sentido. E aqui, como foi dito num dos últimos vídeos, consoante já se começa a ver uma luz ao fundo do túnel de acabar isto pacificamente, vão-se intensificar aqui as campanhas de... Por exemplo, ontem disseram que tinha sido uma maternidade. Isto foi divulgado por vários tipos em Portugal, políticos, gente... O Nuno Rogério mete aqui uma notícia, quando depois fomos ver e assistir aquilo era uma maternidade que já tinha sido desmantelada e tinha sido tornada num paiol e centro de operações do batalhão Azov. E depois as fotografias de uma mulher grávida que realmente está grávida, aquilo é uma modelo que é do batalhão Azov e que fez ali uma fotografia, uma sessão fotográfica a se fingir que tinha sido vítima. Não houve nenhum morto. Era um objetivo militar aquele, e hoje também houve outro objetivo militar que tinha sido um hospital que foi atacado, também não houve nenhum morto, mas a percepção e as notícias passam aqui como se a Rússia tivesse a bater, e isto é que é perigoso, porque é uma escalada, é propositada, é para animar os, acicatar o sentimentalismo, as emoções mais básicas, para que se crie aqui uma ideia de que há que ir a uma guerra. Eu julgo que há interesses no final de contas, envolver a NATO com com a opinião pública europeia do seu lado, para justificar depois, provavelmente, uma entrada da Polónia. E aí as coisas ficam muito complicadas, porque aí já é a NATO. Já são países da NATO. E eu estou vendo toda esta sequência de coisas com muita preocupação, porque eu vejo aqui o mesmo modus operandi de que fizeram no Iraque, também no Afeganistão tiveram muitas coisas semelhanças com o que fizeram na Síria, ataques de bandeira falsa. Na Síria houve 2 ataques de bandeira falsa de armas químicas e depois foram comprovados que foram feitos por agentes externos, mas a ideia era acabar com o governo, fazer uma legitimação moral para envolver os Estados Unidos na guerra. E isso foi na Duma, que era um bairro de Damasco, e na Ghouta, numa altura em que o Assad, o governo legítimo, estava ganhando uma batalha importante. Portanto, agora eu temo muito que se passe alguma coisa parecida. Eu vejo aqui nas notícias muito agora as fotografias e tudo com bebés, com crianças, já apelando muito a raiva. Uma pessoa que fez aquilo sente raiva, obviamente, mas depois buscam sempre as palavras: é o Putin, é a Rússia e nós temos que ir contra os russos. Há aqui uma notícia de ontem que é incrível, quer dizer, ao extremo que já chegamos. O Facebook, o Meta, que é a empresa que gera o Facebook e o Instagram, vai fazer uma exceção para que os seus usuários possam usar a ferramenta para... como é que era aquilo? Deixa eu ver. Depois agora o Estado russo já os considerou como uma organização extremista, o Facebook. Porque, pois, é aquilo que eu vos falava no último episódio, e vejam aqui em cima... O tipo que está à frente, o Facebook veio da NATO diretamente, desde há um ano e tal, isto já estava tudo planeado. Quando eu vejo isto, a parte operacional da propaganda está extremamente bem definida, é bastante sofisticada. Até agora, a NATO está ganhando, obviamente, a batalha da informação. Mas aqui, diz aqui, Ucrânia, Facebook abre a porta a conteúdos violentos contra o Kremlin e contra os russos. Ou seja, tu podes apelar à morte do presidente Putin, faz uma exceçãozinha. Não se pode dizer nada mal de bichos, de gatos, de cães, nada. Mas aqui podes agora apelar a ir contra os russos, o povo russo, e contra... E apelar à morte, ao assassinato de um presidente da Rússia. E claro, e os russos já saíram e disseram que considerado, este já estava proibido na Rússia, o Facebook, agora é tido como organização extremista.
Porque, pois claro, já começamos a ver que nem sabíamos que a imprensa já não era há muito tempo que faz parte do sistema. Mas agora também estas digitais, tu, claro, como é que eles não iam aproveitar uma ferramenta que chega a 2 mil milhões de pessoas do planeta? 20 e tal, 30% do planeta. É exatamente apelar à loucura, à emoção, aos sentimentos mais básicos e aquilo que não se permite aos animais, permite aos russos hoje em dia. Então, eu vejo isto tudo com muita preocupação, muito. Vamos esperar sinceramente que a via diplomática que agora se abre com estas possibilidades chegue a alguma coisa, porque as conversações de ontem, nem Antália, na Turquia, entre o Kuleba e o Lavrov, assim, à primeira tinham dito que não tinham chegado a nenhuma solução. Na realidade, no dia seguinte, aparece o presidente Putin a dizer que há a possibilidade e que vê positivos os avanços. Bom, então este aqui também é um jogo de muitas coisas que nós não sabemos, que fica entre eles. Entretanto, a Europa tinha estado aqui apressada em ingressar a Ucrânia na União Europeia, também a Moldávia, mas também já se fala da Geórgia, que já é do Cáucaso, já é do outro lado. Aqui este desenvolvimento eu acho um pouco preocupante. Já chegar ali à Geórgia, a União Europeia, com objetivos, um país que esteve em guerra há pouco tempo, a Ucrânia também. Na Geórgia tem ali uma história que é mais numa zona muito conturbada. Puxar as fronteiras da União Europeia para o Cáucaso, isto não é a Eurovisão, nem é o futebol, isto é uma união económica e já é uma união política que tem suficientes problemas e contradições internas como que para agora estender, aliás, neste momento a Europa devia-se de redefinir e repensar toda a sua política, todo este federalismo, porque é um ponto de inflexão, devia de ser um ponto de inflexão este conflito, porque é nas nossas fronteiras, nas fronteiras com a Polónia, e já estamos a ver os efeitos que podem chegar à Polónia, também tudo isto. Entretanto, sabíamos que havia combatentes vindos de fora, da Europa, mas também do Azerbaijão, da guerra do Nagorno-Karabakh, do lado da Ucrânia, obviamente. Sabia-se que havia turcos, lobos cinzentos, tudo isso, obviamente. E gente do ISIS, gente que tinha saído do conflito sírio para ser utilizado agora para deitar gasolina na fogueira ucraniana. E então, como retaliação, Putin disse que também ia dar a ordem de poder deixar que fossem militares estrangeiros, ou seja, voluntários estrangeiros, alistarem-se para ir para a Ucrânia do lado da Rússia. E aqui já vamos a ver todos os outros que estão do outro lado, não é? Milícias iraquianas, Hezbollah, milícias iranianas, tudo esse mundo xiita, obviamente, onde estão os do ISIS vão logo a seguir para combatê-los. E já que isto tinha falado de que isto podia se estender aos Balcãs, ao tema do Kosovo. Por exemplo, ontem esta ministra alemã Baerbock esteve no Kosovo e na Bósnia e na Sérvia. E como aqui já disse, quando há esta constelação dos verdes e socialistas na Alemanha e os democratas em Washington, ainda por cima tocando nestes temas da Europa de Leste, e muito em concreto os Balcãs, eu não sei o que é que ela foi lá fazer, e não sei, porque ela sabemos que foi formada no NED, e em todos estes think tanks atlantistas, ainda por cima de cunho liberal e progressista. O que tem aqui é uma história, toda uma história entre a Alemanha, o Joschka Fischer, a Guerra da Jugoslávia em 99. Vamos pensar que isto não se vai espalhar para os Balcãs, para o mundo ortodoxo
Porque há essa possibilidade, ou seja, não é... Vejo aqui muitas movimentações que são passadas assim em segundo plano na imprensa, mas que podem ter um outro, um outra background mais preocupante. Então, esta coisa de internacionalizar a guerra da Ucrânia é perigosíssima, porque já estamos a falar aqui de militantes que estavam na Síria, do ISIS, inclusivamente os Xinjiang chineses, terroristas chineses muçulmanos, aqui na Europa. Depois até que ponto é que também depois a China se vai deixar ficar neutral nisto tudo. Porque agora mesmo a China predispõe-se a ser e seria um dos atores principais para uma neutralidade pactada. Podia ser um bom patrocinador porque porque é um sócio importante da Ucrânia, mas se começam a usar também destes dos uigures ali, ou seja, essa internacionalização é muito má. E esta coisa também do Putin ter aberta a possibilidade agora também de militantes estrangeiros, de combater voluntários estrangeiros, de combater do lado dos russos, também não ajuda. Ou seja, é um passo nessa internacionalização que eu acho que não é boa. Isto é aqui às portas da Europa. O país seguinte é a Polónia, que já é a União Europeia. Depois também aqui na imprensa, como se costuma dizer, a primeira vítima da guerra é a verdade. Portanto, aqui dizem-se meias verdades, pegam-se numa pequena parte da fotografia e mostra-se como se fosse o principal, e isto vê-se muito nos meios de comunicação social, não é? Então, por exemplo, aqui os refugiados que estão chegando à Europa são uma parte dos refugiados. Muitos outros refugiados estão a ir para a Rússia. Já mais de 2 milhões de pessoas estão pedindo para ir para a Rússia. 2 milhões de ucranianos. Porque esta é a parte que não se quis ouvir, não se quer ouvir, que é a dos ucranianos de origem russa, de fala russa. Os que estão sendo vítimas desta guerra há 8 anos. Que isto é que é muito importante. É de como a percepção, a coisa só se tornou notícia aqui na Europa quando os russos entraram e começaram a falar a linguagem da violência, que era aquela que eles não iam aceitar aqui na Europa, iam aceitar jamais que fosse que a Rússia tivesse esta postura, mas deram-se assim a liberdade de permanecerem calados e indiferentes durante 8 anos, 14 mil mortos no Donbass. Portanto, esta guerra começou há 8 anos, mas só agora é que se está a dar a devida atenção. Também, claro, escalou imensamente, não vou dizer que não, porque isto é uma invasão, desde o primeiro dia que aqui foi dito, é uma invasão da parte da Rússia. Agora, claro, houve aqui toda uma série de factores que os levaram a tomar essa decisão. Eu não sei até que ponto é que isto não piora a situação. É muito complicado, é uma situação muito complicada. Pois há aqui uns temas ainda naquele tema das consequências económicas e de como é que a China se está aproveitando disto para cimentar uma posição de liderança para o futuro. Enquanto a Europa mete-se aqui num problema grave, muito grave. Agora aqui na Alemanha, até a própria Ministra dos Negócios Estrangeiros já disse que não se pode cortar a energia toda da Rússia, porque senão daqui a semanas, ela nem sequer disse quantas semanas, aqui não se vai poder fazer nada. É mesmo uma coisa, é um cenário de caos total na Europa. Se corta a energia, o resto da energia, como alguns dentro do seu próprio partido, os Verdes, são os primeiros a pedir e a exigir. E o líder da oposição, da democracia cristã, também diz: tem que cortar o Nord Stream 1. E claro que nós sabemos para quem é que eles trabalham. Tanto os Verdes, como a CDU e como alguns que estão no SPD.
todos aqui na Alemanha, vocês têm o Atlantic Bridges, Atlantic Brücke, as pontes atlânticas. É um dos think tanks atlantistas mais que tem jornalistas, políticos, empresários, tudo. Muita gente a querer jogar a Alemanha contra a Rússia. E então o Friedrich Merz diz que agora também tem que cortar o Nord Stream 1. E tem que vir a Annalena Baerbock dos Verdes, anti-russa, a dizer não, porque isto é o caos. A meter um bocadinho uma resta de razão. Aqui também no tema das reservas do Banco Russo, que são 643 mil milhões de dólares que estão presos. Destes, 22% mais ou menos são em ouro. Eles têm-no em si. E quase 14% estão na China, não estão sancionadas. Portanto, aqui a Rússia ainda pode usar cerca de 200 mil milhões de dólares que não estão presos, que pode usar. Mas já está reinventando, e o Putin diz hoje que isto não vai supor o problema que os europeus estão a pensar para a economia russa. Eles vão sofrer, mas vão sair à frente. Agora, para os europeus, nós não temos a certeza que nos podamos viver sem a energia da Rússia. E agora pergunto eu, se daqui a um mês, ou daqui a 2 semanas ou 3, os russos dizem, olha, não é vocês que vão nos fazer coisa, somos nós, não vamos pôr a energia, vamos fazer o que vocês andaram para aí a dizer. Não vamos fornecer nem gás, nem carvão, nem petróleo. E aqui está, o caos da União Europeia. Acabou-se a União Europeia, acaba-se logo. Mas o problema é que depois, o que é que isso significa? Para Portugal, para a Espanha, com aqueles separatistas e tal, vai ficar, volta ao Franco, para meter punho de ferro naquilo. E volta-se cada um para a sua realidade nacional. Podemos estar à frente de um caso desses. Não é o desejável, porque isso vai por anos de problemas económicos. Agora mesmo seria bom que estes cheguem a este acordo, a neutralidade, que desde o princípio tivesse ficado coisa de que a Ucrânia fosse neutra, e se este Zelensky não tivesse vindo aqui para Munique a fazer naquela do Munich Security Council há 2 semanas, 3, ter vindo dizer que queria entrar na NATO, e aqueles atlantistas todos aplaudir-lhe de pé. Vamos tornar a Ucrânia no centro de armas nucleares contra a Rússia. Se nada disso tivesse passado, tinha-se poupado anos de cooperação para todos. E não tínhamos entregue desde logo, de mão beijada, a economia do futuro que vem aí, que vai para aquele lado. Bem, isso já vinha de qualquer forma. Vai para o lado da China, mas também da Índia e toda aquela zona. Mas tinha-se poupado muito problema, para já o sofrimento que estão a sofrer agora os ucranianos, com o perigo iminente para a Polónia, que veio aí com esta história dos aviões, dos MiG, de querer entregá-los aos americanos, e o Blinken a dizer que sim, nós queremos usar a Polónia como o nosso porta-aviões para atacar, para defender, porque eles dizem defender. Isto é um jogo muito sofisticado da NATO, e estes tipos estão a trabalhar para isso, ou seja, para uma escalada, porque eles sabem, eles estão do outro lado do Atlântico, eles julgam que isto não lhes vai afetar, que só vai afetar os europeus, e está claríssimo que isto aqui, a Ucrânia foi desde 2014, com aquele ato dos 4 anos do Trump, foi o peãozinho que eles jogaram para a fogueira, mas já estão dispostos a sacrificar a Polónia, e depois por aqui dentro da Europa Ocidental. Agora o grande problema é se esses lobbies vão conseguir manobrar o Zelensky, continuar a manobrar o Zelensky, ou se ele vê que há futuro na neutralidade e manter uma relação com a Rússia. Isso aí é checkmate às pretensões atlantistas na Europa. Mas, como eu disse, esta fase em que se começa a haver a paz é a mais perigosa.